por demais importante, por demais necessário, porque, na verdade, a família, ela é constituída pelo nós. Cada um de nós individualmente somos a igreja. Onde quer que nós nos reunimos, não é? Para falar o nome do Senhor, para praticar a palavra de Deus, para orar, onde quer que nós estejamos, não é? É bem-vindo, porque a palavra de Deus, quando tiver dois filhos unidos, ali estará o Senhor. E a família é o seu local ideal para isso. Eu queria, assim, quanto constrangido em dar essa lição, se não tivesse exemplos na família para dar. Como a gente teve 3 lições, dá uma lição que eu tenho exemplo. Graças a Deus. Na verdade, porque se eu sou aqui no culto doméstico, mas eu vejo, nunca fiz um culto doméstico, nunca participei de um culto com a família, então não pode chegar um pouquinho mais para frente, não. Eu vou ter que sair. Você vai sair? É toda a distância, eu falo baixo do alto. Então seria muito redundante se eu falasse aqui simplesmente o que tem que ser feito, mas eu mesmo não faço. Né? O culto lá foi assim uma atitude muito boa, porque do meu lado eu era grande, era eu, a esposa e 4 filhos. E nós 6, você para corrigir 4 filhos, para corrigir um filho é difícil, para corrigir 4, ensinar 4, é melhor que seja através de uma reunião familiar. E Deus me deu essa direção. Minha filha mais velha hoje tem 33 anos, a outra tem 32, a outra tem 27 e o outro tem 20, vai fazer 26. E estou indo pequenininho para ensinar eles, ou corrigir um para poder dar exemplo para o outro, ensinar um para ser o exemplo para o outro, não era legal. Então a gente me deu essa direção e eu comecei a fazer reuniões do meu lado, sem ninguém me orientar que eu deveria se fazer, porque assim que eu aceitei Jesus, eu falei assim, olha, é melhor assim, porque eu antes de aceitar Jesus a minha mente era diferente, eu cheguei a ser áspero algumas vezes com minhas filhas mais velhas, ser áspero com ela, e depois eu aprendi que tudo é uma comunicação. E eu tinha um instrumento agora, irmãos, que ia me ajudar muito mais, que era a Bíblia. Né? Então, eu peguei, eu estou começando dando um exemplo, para depois a gente entrar no assunto. Eu comecei então a reunir meus 4 filhos e a minha esposa, né? Uma mesa com 6 pessoas. Cada um, eu comprei uma Bíblia para cada um. E aí sentávamos, e ali eu tomava a frente e lia um versículo bíblico. Depois, eu falei para eles escolherem um versículo bíblico para a gente estudar aquele versículo bíblico nós 6. E aí, decretei para essa minha filha mais nova a ser minha secretária. Aí, pequenininha, ela anotava os versículos, né? E aqueles versículos que sobressaíam, cada um, o que mais era interessante, chamava mais atenção, ela colocava num papel grande e nós colávamos nas paredes. Então, essa reunião era semanal, não era todo dia, mas essa reunião, a gente criava esses versículos e colocava eles nas paredes. A minha casa era cheia de papel, volta das paredes, com versículos. Eu estava em construção e ainda estava uma parte em tijolo, outra parte embolsada, e depois eu tive que tirar os papéis para poder embolsar, porque estava todo um monte de versículos. Eu dizia para ele que eles tinham que passar pela Bíblia e ler o versículo. Era mais fácil ler o versículo do que pegar a Bíblia e ficar ali estudando a palavra de Deus. Para uma criança. Então assim foi crescendo meus filhos. E aí, aproveitávamos essa oportunidade para administrar o lar. Olha, a nossa casa precisa de alguém que cuide da sala, de alguém que cuide da cozinha, de alguém que cuide do quarto,
de alguém que limpe o banheiro, de alguém que faça a comida, de alguém que lave as panelas, as vasilhas. E aí começamos a distribuir os serviços. E eu perguntava assim, quem é que gostaria de trabalhar na sala? É tirar o pó, varrer na sala, passar uma molhada, etc. Aí, pronto, ficou. Aí, a minha secretária estava lá, sala, e fulano e tal. Quem vai ficar no quarto? Fulano e tal. Eram 3 quartos. Graças a Deus, conseguimos construir uma casa grande, porque uma família era grande. Para quem morava num quarto, 3, né? E o meu sonho era ter uma casa assim, com uma mesa de 6 cadeiras, para sentar no e aí, então, uma outra filha ficava nos quartos, que era na parte superior, o meu garoto varrendo o quintal e lavando o banheiro, a minha outra filha na cozinha, ajudando a mãe, que ela não podia ajudar, porque podia se queimar, né? Minha mãe não fazia comida e ela acompanhava a limpeza da cozinha e a limpeza das vasilhas. Então, estava ali distribuído os serviços. Então, além do ensinamento bíblico, da parte devocional, nós tínhamos a parte administrativa. E aí meus filhos foram crescendo com esse ensinamento. A minha filha casou-se com 29 anos, 30 anos. Até 30 anos ela ficou na sala, a mais velha. A outra casou-se com 28 anos. Não, acho que eu estou errado nas datas. Foi 29 e essa outra foi 30. Casou-se com 29 anos, até nós escolhemos os quartos. A outra casou-se agora no passado, com 26 anos, caminhando com 27, caminhando com 28, até essa ideia, limpando na cozinha, ajudando a mãe na cozinha. E o garoto ainda está comigo, está com 26 anos, vai ajudar o banheiro e agora ele lava a louça, vai na sala e ajuda a mãe, porque ele não trabalha. Ainda vai de pé, né? Eu sou um garoto forte, 1,80 m, assumiu todas as tarefas de todas as influências, até que a gente tem que voltar para uma casa do pequenininho, né? Poder casados, ou eu faço uma empregada para assumir a casa. E agora eles estão separados. Então, essa reunião administrativa, o devocional, durou muitos anos. E isso aí para mim foi muito bom, porque eu me aborreci muito menos. Porque eu já tinha que carregar tarefa para o cara que pensa no negócio desse. Mas precisa de ter esse período de namoro. O período de namoro é o período de conhecimento. São 3 fases. A primeira fase é o período de namoro. E no namoro você vai conhecendo um e outro. Conhece o quê? Só as virtudes? Você conhece virtudes e conhece defeitos, porque ninguém é capaz, ninguém é tão artista assim que esconda, né, os seus defeitos e nem mostre só as suas virtudes. Obviamente, dentro do período de namoro, e quanto tempo deve ser esse tempo de namoro? O tempo que for necessário para que sejam realmente um conhecido. Não é conhecido intimamente, mas na sua convivência, no seu proceder, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, nos seus cacuetes, na sua maneira de se comportar, nas suas atitudes, no seu testemunho. Então, à medida que vai acontecendo esse conhecimento, vai se solidificando a vida desse casal. E aí eles chegam à conclusão: eu devo passar para a segunda fase, que é o noivado. Quando chega no noivado, ele chega no noivado dizendo assim: ó, vamos comprar um enxoval, vamos comprar casa, senão já temos, vamos comprar casa, vamos comprar um enxoval, né? Mobiliar na casa, porque agora já passou a fase do conhecimento. Agora já vem a certeza, a condição do casamento. E aí, comprou tudo. Aí sim, quarto dia do casamento. Aquela data limite, não posso família se
Então, aí vem o casamento. Depois do casamento, não vem com desculpa de que os gêmeos são incompatíveis. Né? Incompatibilidade de gêmeos. Não pode, você já conhecia a pessoa antes, passou pela fase. Ela vai existir antes. Por isso que não é admissível os casais. Porque ele já tem que chegar para um casamento sabendo. Toda pessoa tem virtudes e defeitos. É só fazer uma relação. Eu cheguei a fazer uma relação dessa para um casal, onde dizia assim, ó, relação de defeitos. Um falou do outro. Defeitos e virtudes. Ele falou da esposa. Defeitos e virtudes. A esposa falando dele. Depois troca. Às vezes o cara tem defeito que sabe que tem, ou não admite. Mas mesmo que ele ache que não tem ou não admita, ele tem que entender que o outro considera que ele tem esse defeito. Então a melhor coisa que ele faz não é dizer assim, não, eu não tenho defeito, não tem. Não é bater com o pezinho. É fazer o seguinte, já que você acha que é defeito, não, eu vou falar com isso. Então os defeitos devem ser eliminados. E as virtudes devem ser o quê? Valorizadas e ampliadas. Um casal que pensa assim, vai pensar em divórcio? Não vai, porque eu preciso de aceitar que você é errado, que você erra, que você não tem possibilidade de falhar. E eu não posso me focar nas suas falhas, e ela não pode se focar nas minhas falhas, mas ela tem que focar nas minhas virtudes e eu focar nas virtudes dela. Se Deus tiver um negócio e é bom que esteja, especialista em corrigir defeitos. O casal, a gente fala assim hoje em dia, que é a palavra-chave ficar. Então o que acontece? Olha só, a gente, o amor suporta, então usa o versículo. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. Não, a gente se ama. Não importa nem onde a gente mora, nós podemos morar numa casa humilde, vai lá para a favela, no barraquinho, ou na beira do balão. Vai lá, a gente ama. Então o amor tudo suporta, tudo sofre. Aí casa e vai morar lá. Não se estuda. Hoje é o terceiro, daqui a pouco estão brigando. Aí está passando parada, rápido na casa dela. Aí está começando a reclamar que está chovendo, está com goteira. Cadê o amor? Porque o amor não é sentimento, o amor é ação. O amor é procedimento, é ação. Quando você pega um cafezinho e leva para sua esposa, é amor. Quando você leva água para sua esposa, é amor. Quando a sua esposa leva para você, é amor. Amor não é sentimento. Sentimento é tristeza, alegria. Em virtude das circunstâncias do movimento. Você sente tristeza, sente alegria. O amor é ação. É prática. Entendeu? Então, deve ser bem estruturado. E o culto doméstico, ele serve para isso. Para estruturar o casal desde o seu conhecimento. Aí ele passa pela fase do noivado e chega no casamento. E dali em diante vem os filhos. E a sequência, né, já tem um bom alicerce, estão solidificados. Qual é a tendência dessa família? Agora o cara quer casar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem Jesus. Pô, não tem emprego. Mas ele tem carro, tem sapato do ano, sapato da moda, né? Tem calça da moda. Então é uma vida toda desestruturada. Ainda diz que o amor sofre, o amor suporta. Não vai dar certo. Está fadado a viver mal. E por cima de tudo, não tem Jesus. Suporta então. Mas é. Então, o lar é uma forma especial de se definir a casa ou os assuntos relacionados a ela, com a convivência com a família.
A convivência será boa ou ruim, dependendo de quem esteja regendo a sua família. Se é Deus que está regendo, a tendência é ser uma família, né? Uma convivência boa, de boa para excelente, né? Boa para excelente. O culto doméstico, lá na revista, está falando sobre a adoração em família. Então lá está dizendo que o lar judaico, né, já fazia isso. E lá em Deuteronômio 6,6 está escrito aí no resumo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No 6, no 7 diz: e as ensinarás a seus filhos, e dela falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Não é isso que eu fazia? Meu testemunho foi esse. Resultado: hoje eu tenho casais de filhos sendo cônjuge com famílias estruturadas. Então hoje eu vivo feliz por ter uma família estruturada. Tinha uma filha minha que ela ficou frustrada com o namorado e abandonou a igreja. Mas o ensinamento que eu dei a ela lá, como diz aqui, lá na sua eternidade, ficou gravado no seu coração. E mesmo ela tendo se desiludido, ela voltou a se estruturar, a buscar o Senhor, e hoje estão caminhando na casa do Senhor, e eu estou muito feliz nisso, porque hoje eu posso dizer eu e a minha casa servindo o Senhor. Glória a Deus. Mas por quê? Porque esses ensinamentos que o povo judaico, o lar judaico, gostava de ter, e era uma prática dele, né? Chamar os filhos, ensinar os filhos, graças a Deus, se não aprenderam mais, porque não quiseram, porque eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Agora eu estou começando a entrar na outra parte, sabe, dos netos. Daqui a pouco eu estou começando a fazer grupo com netos, né? Porque você vai passando de fase para fase. Aí eu tenho um alerta, olha só, atenção, o exercício da fé desde pequeno constitui o verdadeiro alicerce para o futuro espiritual da igreja. Então, você hoje chega na igreja e o pastor fala para você assim: olha, você precisa dizimar, você precisa dar ofertas aos sábios. Isso aí, meu querido, é falado em casa. É em casa que o pai ensina a criança. Por isso que eu digo que a igreja aqui, a igreja onde as famílias se reúnem, é a extensão da igreja do nosso lar. Porque é lá que você ensina. Meus filhos foram ensinados assim: qualquer dinheiro que eu te dar, tira 10% e entrega na igreja. Todos eles. R$1. Botar no envelope e entregar na igreja. Graças a Deus eu posso fazer isso com a presença e o testemunho do Espírito Santo. Posso falar isso? A minha mulher não tira ela, se eu der R$10 a ela, R$1. Dívida. Então, lá pequenininho que você vai lapidando. É lá pequenininho que você vai ensinando. Então, o exercício da fé, às vezes, começa tarde. Às vezes, o exercício da fé começa tarde. Vale a pena, antes tarde do que nunca. Mas é prioritário começar cedo. Por isso que as pessoas, as famílias, né, precisam aceitar Jesus. Quem é que conhece essas coisas, essas bênçãos? Sabe o que acontece quando ele aprende o dízimo? Ele aprende a saber que é abençoado, que vai ser abençoado, que não vai fazer troca com Deus. Sabe onde eu aprendi isso? No culto do lar. Como meus filhos aprenderam. Não são 100% perfeitos, não, mas isso foi ensinado e eles praticam. Né? Aí eles vão descobrindo que, olha, eu dei 10 centavos, Deus não vê a quantidade, né? No caso dos valores, mas ele vê o que? A qualidade. Deus não precisa de 10 milhões, ele precisa da tua sinceridade. Quando tiver 10 centavos, dá 1 centavo, se tiver 1 centavo. Mas o dízimo é 1 centavo. Se você tiver 10 centavos, o dízimo não é 2 centavos. Ele não está pedindo 2 centavos. Ele quer ver a sua fidelidade. De outra coisa, o dízimo, eu ensinei a ele, lá no culto doméstico, que o dízimo não é dar. O dízimo é entrega, porque não te pertence. Você vai entregando o que não é.
Ah, dá o dízimo. Não é nada? Você não está dando nada, você está devolvendo. Você não está dando nada, você está devolvendo. A 10ª parte é do Senhor. E ele te deu 90. Você não está dando nada aqui. E aí você ainda diz assim, você, ó. Eu falei tantos versículos lá em casa que eu acabei aprendendo. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Assim diz o Senhor. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, grifa aí, ó, bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esse tal, qual é o valor? Calculado. Calculado. Não está dizendo que ele vai te dar riquezas maiores do que do Bill Gates ou daquele investidor que é dono da Claro, não. Ele está dizendo para você que você será abençoado. O sinônimo de prosperidade não é ser milionário, é ter o que você precisa. Necessário. Você precisa. Hoje aconteceu um fato até interessante. Eu estava com um documento na mão e um colega de uma sala assim, está aqui no barulho daquele bar ali, ele estava fazendo esse documento na minha mão. Ele foi segurou o documento, na hora de baixar o relatório, eu cheguei com o documento, e esse documento foi esse aqui? É incrível, cheguei na hora. Então, prosperidade é desse tipo, você na hora que está precisando, chega. Deus te dá as bênçãos que você precisa. Eu costumo dizer e declarar, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Aliás, crente não pode dizer eu sou abençoado, né? O crente que fala eu sou abençoado, precisa aceitar de novo. A nossa declaração é essa, eu sou abençoado. Aí você olha no seu redor e fala assim, não, está faltando isso, vai ter essa dificuldade, porque não somos hipócritas de não saber que está faltando isso, está faltando aquilo, que tem necessidade disso, daquilo, porque a gente está no nosso lar, principalmente o homem. O homem tem que olhar no lar e saber o que falta, e cabe ao homem no lar a responsabilidade de prover. Deus não fez a mulher para trabalhar. E alguns até pensam que isso é machismo. A vida moderna hoje diz que a mulher tem que trabalhar. E eu acho que a mulher tem capacidade de trabalhar mesmo. Ser uma juíza, ser uma presidenta, né? Ser uma generala, sei lá, ser uma tenenta, sei lá. Ela tem capacidade, claro que tem. Claro que tem. Ela sempre foi subjugada. Mas ela tem, nós estamos demonstrando isso. Mas é olhar. Quem é que nasceu para procriar? A mulher. E quem é que deve cuidar dos filhos? É a avó? É a tia? É o parente? É a empregada? Quem tem que cuidar do filho é a mãe. Ninguém é melhor do que a mãe, por mais descarada que seja, por mais irresponsável que seja, a melhor pessoa para cuidar do filho é a mãe. Ainda que tenha criado pelos filhos como esse agora, que matou a mãe, minha filha, que matou a mãe. Não tem Jesus, que acaba acontecendo isso mesmo. Mas o melhor caminho é a mãe estar em casa. Minha mulher, graças a Deus, saiu do emprego, cuidou dos meus 4 filhos, que acompanhou no colégio, trazia no colégio, dava banho, botava roupinha, mamadeira, dava comidinha, e eles cresceram todos. Uma dificuldade tão grande que se ela já está trabalhando seria muito melhor para mim e para nós, porque teríamos um conforto melhor. Mas quando eu aceitei Jesus, no início era muito duro. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, eu tenho que continuar. Minha mulher tem muito boa para ganhar, mais do que eu. Eu trabalhava no General Elétrico, eu trabalhava no Banco Maneirinhos na época. Ela estava mais do que eu. E ela saiu do emprego. Quando ela saiu do emprego, 2 anos depois eu fui mandado embora, acontecendo despesa do Banco Maneirinhos, com os 2 desempregados. Não vou contar essa história, porque depois você quer Jesus, o Senhor consertou a nossa vida, graças a Deus. Mas eu consertei um monte de coisa. Se eu te contar o senhor hoje, você vê o que Deus fez na minha vida, né? O que eu tenho, o que Deus fez na minha vida. Por quê? Só depois que eu botei Deus dentro do meu lar. Eu vim aqui, aceitei, me entreguei, Ele me escolheu, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para cuidar dos meus filhos, dos meus filhos de cabeça, a fim de que tudo aquilo que Deus vai, né? Ele nos conceda. Ele me escolheu, eu deixei Ele me escolher. E aí mudei minha vida. Não interessa, devo contar o que aconteceu até 34 anos.
mas depois de 34 anos eu vou te contar. Deus me abençoou. Vai ser Me deu até filhos que eu não esperava ter. Me deu, eu criei que hoje tem 35 anos. Esse não mora comigo, foi jogador de futebol e é uma história, coisa bonita. Então, graças a Deus, que nós pensamos nisso. Outra coisa, o casal, né, para se ter uma vida estruturada, ele precisa de ter Jesus, ele precisa de ter filhos que queiram Jesus, levar Jesus para os filhos, para que o Senhor venha abençoar. De outra forma, não seria possível. Então, o exercício da fé, aí está na atenção, o exercício da fé deve ser desde pequeno, para se constituir um alicerce, para um futuro. Segundo, a restauração da instituição doméstica. Eu botei o aí, o negrito, e ele veio embaixo, né? É indispensável a aplicação de Deus na família. Com certeza os lares seriam edificados, sendo assim as famílias que constituem a sociedade se tornariam mais saudáveis. Logo, teríamos uma sociedade não corrompida e, por fim, uma igreja temente a Deus. Essa é a parte. Começa lá, no lar. Aí eu vou dar atenção. Se o idioma bíblico fosse um só, para todos os lares, sem exceção, haveria paz e amor na terra. Isto é uma utopia, ou seja, uma ideia de civilização ideal, imaginária e fantástica. Seria se todo mundo tivesse a Bíblia como a sua regra de fé. Porque lá está escrito assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso? Então, se todo mundo pensasse assim, o Senhor é muito poder. Não preciso roubar, não. Eu não preciso fazer nada de errado, onde o Senhor vai me prover. Mas isso se aprende no culto doméstico. Isso se aprende no culto doméstico. Nos lares, eles precisam de Deus para exatamente exercitar, esse idioma bíblico. A palavra de Deus deve ser o centro, da família. Nós, da família, temos que ser cristocêntricos, ou seja, Cristo o centro da família. Cristo o centro da família. A prática da adoração. Não importa a quantidade de pessoas do lado. O casal, esse é unido pelo laço matrimonial, o culto no lar deve se começar a praticar em continuidade com a chegada do filho. O que acontece? É que nós já passamos assim, uma informação sobre esse assunto. Porque quando o casal é só o casal, eles casam, eles acham que de repente não precisa fazer o culto no lar, porque são dois. Não é isso? Então eles se preocupam com o culto que eles vão fazer, o cultuar a Deus na igreja. Mas em casa não. Então o cultuar a Deus não começa na igreja, começa em casa. E ainda que seja um casal, por um casal. Os dois devem se unir, e devem orar. Eu costumo orar. Às vezes não dá para orar junto com a minha esposa, mas às vezes eu chego assim, eu gosto de orar assim. Eu não tenho aquele ritual de. Eu acordo de manhã, meu ritual é orar. Eu acordo de manhã, joelho, primeiro alimentando, faço um exercício de alongamento, me ensinar para fazer isso, aí coloco meu joelho e oro uns 15 minutos, 20. Eu acordo já 4h40, 4h30, 4h40 da manhã, então já oro na madrugada todo dia. Aí oro e tal, todo dia é sagrado fazer essa oração, exceto quando erro o horário, eu chego tarde, aí eu vou orando o tempo todo dentro do ônibus, andando na rua, falando com Deus, entro no ônibus, falando com Deus, eu passo o dia todo falando com Deus.
Aí sento no meu trabalho, Senhor, obrigado porque estou aqui, obrigado pelas minhas tarefas, me abençoe, me guarde, me proteja aqui, é um local assim perigoso, de certa forma, me proteja dos acidentes e tal, abençoe meus colegas de trabalho, e fica assim o dia todo. Não falta o que falar. Deus parece até que espírito de falar. Aí, Senhor, obrigado pelo dia e tal, aí eu vim andando e eu vou embora. Mas em casa, em particular, eu acordo de manhã, conforme a manhã, eu acordo, ela acorda junto comigo, geralmente, aí eu vou abraço a minha esposa, seja no quarto, seja na cozinha. Às vezes ela acorda primeiro, vai para a cozinha, às vezes eu acordo primeiro, eu vou para a cozinha, faço café, chamo ela. Às vezes ela que acorda, não, aí eu chego para ela, abraço ela, aí eu falo assim, filha, vamos orar. Aí ela coloca a cabeça aqui, a gente, Senhor, nossa, que esse dia seja um dia de bênção e tal. Nosso culto doméstico. O nosso culto doméstico obedece àquele ritual, mas eu acho até interessante que haja aquele ritual. Você primeiro ouve, principalmente se tiver família, né? Você primeiro orar, depois louvar, depois pregar, se tiver descrente faz o apelo e depois encerra com oração, né? Esse ritual é normal, né? Tem gente que mistura isso daí, bota no liquidificador, mistura tudo. Prega primeiro, depois ora, aí no final canta. Eu acho que não, acho que tem que ter uma sequência. Você ora, abre tudo, depois, né, dá a palavra a alguém, louva o Senhor, depois dá a palavra a alguém para falar qualquer coisa, não quer falar qualquer coisa, né, trazer uma amizade, depois então você ora, se tiver que fazer aquele pastor, mas em casa eu e minha mulher, a gente não precisa, não tem como fazer isso. Então a gente se abraça, eu abraço, ela ora, e a gente então já fica naquele dia abençoado. Então a prática da adoração, não importa a quantidade de pessoas, o importante é a qualidade da oração, com a quantidade que for possível. Amém? Aí eu boto aqui uma atenção de novo, alerta. Nunca se deve deixar de praticar, sob qualquer hipótese, a adoração a Deus no lar. Porque pode-se encontrar algumas desculpas, né, para não fazer o culto no lar. E o culto no lar pode ser feito até por dois. Pode ter feito até por um. Não. Porque o cultuar a Deus é você com Deus. Você está cultuando a Deus. Se tiver com dois, melhor ainda. E depois vem os filhos, conforme a sua faixa etária, você não vai fazer um culto, falar em línguas estranhas, em casa, falando em línguas estranhas, né? Trazendo revelação profética, né? Dentro de casa, no meio das crianças. Pelo amor de Deus, o crente tem que ter um princípio de sabedoria. E o Senhor diz lá em Tiago que ele é dado liberalmente a qualquer um que seja. Aí você vai ficar falando em estranho, gritando lá, não sabe de nada, vai pensar que você é maluco, você é doido. Né? Então, conforme seja a faixa etária, aí está aquele ensinamento, fala Papai do céu, engraçado, né? Uma metodologia própria para a criança. Né? Mas o casal deve aprender isso, deve saber disso. Então não deve, esse alerta aqui, nunca se deve deixar de praticar sob qualquer hipótese a adoração a Deus. Nunca deve ter adoração. Se já tendo adoração, tendo culto, está difícil, irmão? Não está difícil? A vida é difícil. Imagina, eu fico imaginando, né, com lástima, o que acontece nesses lares que não tem Jesus. Não é verdade? Porque se eles não conhecem o perdão, quando se desentendem, como vão pedir perdão para o outro? Se não tem estrutura, solidez espiritual, para pedir perdão na hora que como vou pedir então? Fica assim, você, daqui a pouco racionada, panelada. E são três fatos, né? Primeiro, a comunicação ruim. Sem Jesus no lar, a comunicação pode ficar em primeiro lugar ruim. É uma comunicação com ruído. Então você faz a comunicação e ela não é uma comunicação agradável entre os dois. Um quer ser mais intelectual do que o outro, um quer saber mais do que o outro, um quer ter mais razão do que o outro. Então,
a comunicação começa a primeira fase. A segunda fase é quando a comunicação não tem mais jeito e eles partem para a via de fato. E a agressão é a segunda fase. E a agressão depois vem uma coisa tão rotineira, né? E prevalece a força do homem, você vê aí, até a delegacia de mulher, e não sei o que, a lei, nossa Maria da Penha e tal, para defender as pobres, coitadas da mulher, porque chegaram a um ponto que, além da má comunicação, ele chega a vir fato, aí agride. E a pobre, coitada da mulher, vai apanhar mesmo, porque o homem não chora, a não ser que ela arruma uma estratégia para poder dar uma facada nele, e é assim que acontece, dá um tiro, esquartejar o cara, né? Aí chega nessa terceira fase, um mata o outro, vem a traição e a morte, que é a terceira fase, e aí, ó, família destroçada, família acabada. A família precisa de Jesus. Eu sempre gostei de ir na casa das pessoas. Sempre. A minha tia católica, apostólica, romana, de pé roxo. Sabe quem é católica, apostólica, de pé roxo? É a praticante mesmo. Ela teve câncer, não sei. E eu sempre tive. Ela tem um altar com esse padre famoso do Rio de Janeiro, que acho que está. Vai ser aqui na Xuxa, nesses programas aí, Marcelo Rossi, é até um bom cara, infelizmente adoro, demais, né? Para não dar minha raça. Mas é um sujeito que tem um bom cara. Então, tem lá, um altar com ele, tal, arrugando um troço, que para ela é. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou orar pela minha tia? Logo eu, que sinto vontade de fazer isso com a família, no meio da família, orar, conversar, discutir. Aí, irmão, não tem outro caminho melhor. Se você quiser fazer um culto lá com uma família sua, primeiro você orar. Não tem barreira que não caia por terra. Não tem. Não tem. E aí, eu fui lá. Aí, no final, a gente conversando, ela tão gostosa, né? Aquela lamentação, eu disse para ela assim, minha tia, qual era o meu objetivo? Fazer um culto no lar, ali. Mas como fazer um culto no lar no caso da minha tia, se ela é extremamente radical, como católica? Assim como meu pai era beato da Igreja Católica, minha mãe era beata da Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão, segui em procissão, fazia via crucis, né? Usava o terço, etc, etc. Quer dizer, uma família que veio assim, desse ritmo. E agora? Eu fui tocado por uma força. E eu falei assim, tia, eu posso orar pela senhora? Deus é um só. Sabe essa porra? Pode orar. Eu falei, que bom, mas me deu alegria, sabe? Aí ela ficou de pé, meu tio ficou de pé, que é o outro. Meu tio é assim, de barro dentro do joelho. Assim, pedi para ele definir o que ele mais gosta, ele vai dizer que é o catolicismo. Aí, ele levantou, eu levantei, que a gente levantou, eu fiz a oração. Aí orei conforme nós temos costume de orar, né? Mas também com sabedoria, nada que. Assumir cada. O que é isso? Não vou fazer um trabalho estranho, não vou ficar batendo com o pé, segurando isso somente. Ela também é feita pelas tuas mãos, e é mesmo, ela é mesmo, minha filha é uma criatura. Absurdo. Aí orei por ela. O que eu senti? Que a porta dela se abriu. Aí eu fui visitar uma outra oportunidade. Falei assim, tia, empresta sua Bíblia. Aí sentada assim à mesa, né? Aí ela falou, eu tenho uma Bíblia aqui. Ela falou assim, tem uma Bíblia aqui que eu guardo como relíquia. Eu falei assim, é mesmo? Era do meu avô que era evangélico. Eu falei assim, é mesmo? Poxa, deixa eu ver essa Bíblia. Aí peguei a Bíblia, abri, falei assim, tia, e a sua? A minha está ali, abre a sua, tia. Aí eu falei assim, tia, eu sinceramente eu não consigo entender como é que há tanto de resistência
entre nós evangélicos e os católicos, né? Porque a Bíblia ela é uma só. E tudo que é religião, se preza, tem que sair da Bíblia até as heresias, até as igrejas heréticas saem da Bíblia. É uma. Então por que tanta diferença? Olha, vamos ler alguns trechos da Bíblia. Abre aí Êxodo capítulo 20. O que está escrito lá em Êxodo capítulo 20? Os 10 mandamentos, não é isso? Ele é bom de ver que estabelecidinho. E o decálogo, os 10 mandamentos, esse Deus não eliminou, não. Lá no Novo Testamento está dizendo, amar Deus sobre todas as coisas, e semelhantemente ao seu próximo a ti mesmo, é isso? Mas ele está se referindo aos 4 primeiros mandamentos, que é a relação do homem com Deus, e os outros 6 a relação do homem para com o homem, é isso? Assim? Aí fui lá e amar Deus sobre todas as coisas, não idolatrar, não falar para ti mais desculposo. A profecia, abre em Isaías capítulo 40, versículo 20, eu não me lembro para ser 20 ou 21, aí estava escrito assim, ó, nada sabe que conduz em procissão as suas imagens, porque eu sou um só, não há outro Deus além de mim. Aqueles que fazem a imagem de gesso, de barro, de madeira, não sei o que e tal, só um Deus que sai de mesmo que está escrito aqui. Olha só. Agora, lê lá em Apocalipse capítulo 22, versículo me parece, agora não estou sabendo, 15 parece. Lê lá. Aí está escrito lá, ficarão de fora. Ela leu na Bíblia dela, ficarão de fora os idosos, os mentirosos, os que amam e praticam a mentira, os idosos, feiticeiros que amam e praticam a mentira. É isso aí, é a Bíblia que fala, não sou eu, não é o Evangelho que fala. Aliás, eu e a senhora devemos falar o que a Bíblia está falando, porque a Bíblia é a minha base de fé. Eu sei que nós ficamos ali bastante tempo, né? Aí passou um tempo, ela melhorou, graças a Deus, graças a Deus. Minha tia se recuperou do câncer e ela fez uma feijoada, chamou muita gente. Aquele monte de gente, uma parede, aquele monte de gente, eu pensei, que beleza. Crente só tinha eu, minha esposa, meu pai, a minha prima, todo mundo. Aí ela falou assim, eu queria uma oração, eu queria pedir ao Geraldo, agora não conhece o Geraldo para fazer essa oração. Eu sei, que orgulho santo, né? Que alegria. Aí eu orei por toda a família. Fiquei bem à vontade, então hoje eu tenho carta branca. Ela ainda não aceitou Jesus, mas ela abriu o coração dele. Às vezes a doença abre o coração, a doença pode ser uma porta. Infelizmente, ou felizmente, a doença pode ser uma porta. E no caso dela foi. Não aceitou Jesus, mas abriu a porta e hoje ela ouve a verdade. Ela ouve. Então, o culto no lar, ele não deve ser simplesmente no seu lar, mas ele deve ser estendido nos lares da sua família. Você deve ir lá, na casa do seu parente, porque, irmão, escreve o que eu vou te dizer e não se assuste com o que eu vou te dizer. Só existem 2 tipos de filhos: o filho do diabo e o filho de Deus. Quem aceita Jesus como seu Salvador é filho de Deus. Quem não aceitou é filho do diabo, sim. É filho do diabo. Quem tem o comando sobre ele é o diabo. Quem aceitou Jesus, quem tem o comando sobre ele é Deus. Então existe realmente essa diferença. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Aquele que não serve a Deus, se morrer, vai para o inferno. Você não vai chegar na casa dos seus parentes descrentes e vai dizer isso. Mas você tem que saber que isso existe e se preocupar em pregar a palavra para ele, para que ele seja um dos tais. E não deixar que eles sigam aquele caminho, porque você sabe que eles vão para o inferno. Vai para o inferno. Ah, meu pai é tão bonzinho. Eu dizia que meu pai biológico, ele não precisava aceitar Jesus. Quem conhecer meu pai vai ficar maravilhado. Eu não conheço uma criatura igual ao meu pai. Eu não conheço.
Ele é incapaz de matar uma formiga, de ofender alguém, de falar mal de alguém, olha, irmão, em todo o tempo que ele teve casado com a minha mãe, 50 e poucos anos, eu nunca vi ele brigar com a minha mãe, nunca vi ele falar um palavrão, nunca vi ele fumar um cigarro, eu nunca vi ele me bater na minha irmã. Nunca meu pai se desviou para um caminho torto. Meu pai casou virgem e disse para mim: eu casei com a sua mãe foi a minha primeira mulher. Eu já não estou dizendo eu, mas ele foi. E minha mãe foi a primeira mulher dele. Eu sou filho de pais virgens. É difícil. É difícil, irmãos. Os casais hoje, né? Entram na igreja, menino todo de branco, a donzela pura, vergonha. Porque a sociedade, tradicionalmente, olha o branco como pureza. É tradição. Mas às vezes a menina não é pura. Agora vai ela entrar com um vestido rosa, azul, vermelho. A sociedade vai condenar porque ela vê o vestido. Ela vê o invólucro, né? Ela não é maior, ela. O noivo já entra de preto mesmo, de marrom, tal, porque já é perdido mesmo. Não entra nem de branco, né? Mas às vezes o cara é puro, é sincero também. Mas a roupa e a cor não tinha nada que se meter nisso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu falei do casamento das minhas 3 filhas. Eu disse que o casamento tinha que mudar a maneira do pai de conduzir a noiva até o altar. E briguei até o fim para mudar. Não consegui mudar por causa da maldita tradição. Quem é que ficou 9 meses esperando minha filha? Minha mulher. Quem é que quando ela nasceu deu uma madeira, deu um chazinho de noite, ficou acordada e deu leite e por quanto tempo? Mesmo sendo um pai direito e trabalhador, a minha mulher merecia mais honra do que eu. Eu queria que ela entrasse, não sozinha com ela, com a minha filha, mas entrasse ela de um lado e eu do outro, para dar essa honra para ela. E minha filha no meio. E a gente chega perto do noivo e entregava para o noivo. Ah, mas a tradição, a maldita da tradição não pode. Não pode quebrar esse paradigma? Pode, eu quase quebrei. Eu não tenho até o fim, eu não consegui quebrar. Eu não consegui quebrar. Se você conseguir, parabéns, eu não consegui. Então eu achava que tinha que ser assim, porque nós fomos juntos criando eles dentro do padrão evangélico cristão, dentro do amor e tal. Quando chega na hora de honrar alguém, honra o pai. Aí no meu caso, nem tanto, mas os pais que são vagabundos aí, que não cuidou da filha, não cuidou do lar, é um vagabundo. Eu conheci um pai vagabundo desse, desculpa a expressão, chula, mas essa é a pura verdade. E na hora que a menina foi casar, eu vou dizer o nome porque é uma santa menina, uma mulher de Deus, eu amava, eu gosto muito dessa menina. Essa menina, na hora de casar, foi para o pai, batia na mãe, cachaceiro, sem vergonha, separou da mulher. No dia do casamento dela, e ela casou com um cara, dono de uma rede de farmácia, muito bem, me convidou para ser o padrinho. Aí no dia do casamento, foi casar, foi procurar o pai. Aí no dia do casamento, o pai, doidão. Foi, a mãe foi procurar, a filha foi procurar, e a filha tem que respeitar o pai, pode ser cachaceiro, pode ser prostituto, pode ser o que for, mas eu não estou dizendo isso. Seja o pai pode ser o maior canada da terra, não tem como o pai, assim como a mãe. Não estou dizendo isso, estou dizendo na hora de conduzir a filha, de dar honra à mãe, de honra ao pai que foi vagabundo a vida inteira. E o cara leva da igreja assim. Eu falei assim, tem que acabar com isso. Porque a mãe, por mais sem vergonha que for, ela merece a honra, porque ela teve 9 meses de vida. E quando nasceu, foi ela que cuidou. E ainda que ela seja realmente uma mulher, reticência, a mãe do noivo já tem honra, né? Geralmente a mãe do noivo conduz o noivo. Aí a minha mulher foi com o pai do noivo.
Tem nada a ver, rapaz. O meu primeiramente entrou na Quem que a minha mulher foi fazer coisa? Porque a tradição de chão tem que entrar, faz um monte. Eu andei com a minha filha olhando. É ridículo, ridículo. Mas a tradição não quebra isso. Mas nós devemos quebrar essas coisas, acabar com isso. Eu só abri 40 só para você ter uma ideia. Então, o segundo ponto é o culto no lar, né? Já falamos muita coisa do que precisamos aqui, já está incluído quase toda a lição, né? Organizando o culto doméstico, né? Aí eu coloquei aqui, já falei sobre isso, tripé. Louvor, mensagem e oração. Está na revista isso, mas eu fiz um resumo. O louvor, a mensagem e a oração são fundamentais. Então, o tripé, isso não pode faltar no culto no lar. O dia e hora e tempo deve ser previamente combinado e de preferência que a maioria dos membros da família estejam presentes. Todos os motivos possíveis devem ser usados para o culto no lar fora do costumeiro. Por exemplo, data de aniversário, membro de família, Natal, aprovação do concurso, etc. Tudo é motivo para fazer culto no lar. Fora do costumeiro. Lá em casa é assim. Você sabe uma coisa? Quando eu estava construindo essa minha casa, na frente da minha casa assim, era o local que virava massa, virava concreto, né? E eu ficava assim, olhando assim, vou botar um piso aqui, vou fazer uma cobertura, vou fazer um varadão, vou fazer culto aqui com a minha família. Quando eu terminei a casa, fiz a varanda, fiz a cobertura e fui mais além. Coloquei escrito assim, Jesus te amo, na parede do fundo, quem for na minha casa um dia vai ver lá. Jesus te amo e mandei fazer um culto. E agora estou botando agora, depois de muitos anos, eu sei que não havia necessidade, estou fazendo uma caixinha de som com o microfonezinho. Para ficar baixinho, para botar um violão e para tocar. Geralmente quem vai tocar lá é o Paulo César, que eu toco nada, né? Aí leva tudo que precisa tocar, enquanto ela. Então, essa varanda é nosso culto lá. Aniversário. Mas a gente não vai comprar bolo desse que vem, isso aqui, faz no forno. O bolo, a gente tira o forno, o bolo e bota assim na mesa. Se não tiver vela, a gente bota palito de fósforo. Portanto, não é vela, nem o palito de fósforo e nem o bolo. É o que a gente faz aqui. E a gente faz o culto doméstico. Natal, nunca fiz um Natal, uma reunião no meu lar, que não tivesse, depois que aceitei Jesus, que não tivesse um culto. E eu ainda aviso as famílias, olha, família que está indo largada por aí, minha família, venha para cá. Não é local, dia de Natal, não é local de outra família, visitar outra família, né? Mas está lá, minha família lá, separada, às vezes vem no dia 24 ou vem no dia 25. Né? No dia 24, depois vem no dia 25. O culto doméstico é feito. Geralmente eu leio a palavra, geralmente eu trago uma mensagem de reflexão, ou eu passo para alguém, eu passo para o meu genro, para orar, para ler um trecho da palavra, mas tem. O noivado da minha filha foi feito lá em casa e presidiu meu capela. Culto doméstico. Culto doméstico. Minha filha fez um concurso e passou, trabalha comigo. Fez o concurso lá e passou. Disse, poxa, minha herdeira, minha mais nova, minha terceira. Disse, que bênção, que motivo bom. Fizemos um culto. Fizemos proteção de graça. Tudo a gente faz culto. Cada aniversário, um culto. Hoje, você tem uma ideia? Hoje eu tenho uma netinha. Essa minha netinha, eles inventaram agora, na modernidade, né? Mês aniversário. Todo mês, ela nasceu dia 20 de novembro. Aí 20 de novembro, 20 de dezembro, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de... Eu até enjoado disso. Todo dia 20 do mês tem uma reunião com a família para orar e para agradecer a Deus pela família. Aí já é minha filha que coordena. Você vê o ensinamento lá no culto doméstico? Serve hoje para ela fazer até, para minha neta, até fazer o culto de aniversário, que é aniversário, né? Aniversário, que é o aniversário. Todo mês. Então, a minha maior frustração nesses cultos é eu não saber tocar violão. Eu conheço muita parte teórica, mas não consegui desenvolver. O meu irmão toca, um tocador de violão, Paulo César. É músico, né? Eu não consigo tocar, eu gostaria de ter violão, né? De chegar num culto desse e tocar. Uma vez eu fiquei na besteira de tocar, toquei errado, foi uma gargalhada só. Aí eu nunca mais toquei.
Aí não é mais legal. Mas o violão é uma beleza, uma bênção para um público popular, né? Você pegar uma música bem dedilhada, né? Você poder cantar, tocar, eu lembro que essa palavra, irmão, a música é maravilhosa. O culto no lar, organizando o culto doméstico. Aí eu falei, o tripé, o louvor, a mensagem e tal. Mateus 7,24, eu já botei aí os versículos aí, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele, ao contrário deste, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Olha só, areia e casa, duas coisas diferentes, né? E desceu o quê? A chuva, correram os torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Essa casa aí você pode transferir para uma pessoa, onde você se alicerça espiritualmente, as dificuldades que estão ao seu redor, é possível. Irmãos, não somos hipócritas. Os problemas existem, as adversidades existem, mas estas adversidades, que é o vento forte, ele não pode destruir essa casa de Deus, que é a minha vida, a minha vida espiritual, porque ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus, para que eu não desmorone, não caia. Quando o vento da adversidade vem com ímpeto, acontece que o vento vem com ímpeto, não é um ventinho qualquer, não é uma brisazinha qualquer, não, é um vento com ímpeto, com força, tempestade, um tornado. É difícil suportar às vezes, mas se a sua casa está estruturada na rocha, irmão, a gente vai ser igual a palmeira. Já viu a palmeira? A palmeira era tanto que cresce para cima quanto cresce para baixo, não é isso? O vento bate, ela faz isso, ela vai lá e vem cá, mas não quebra. Então o crente quer ser um crente palmeira, o crente sem casca de ouro, né? Casca de ouro, outras coisas, mas ele queria ser um palmeira, né? Firme, forte, onde que é alicerçado na rocha. Aí eu botei um outro alerta aí, atenção, a união de todos no mesmo propósito alcançará maiores realizações. Sabe? Nos Estados Unidos fizeram lá uma enquete, né, entre as pessoas que oram, não sei se os irmãos souberam disso há uma época aí, entre os que oram e os que não oram. E os que oram, né, tinham menos problemas do que os que não oravam. Os Estados Unidos era um país extremamente evangélico. Hoje, misericórdia. Eu tenho até medo de dizer que o Brasil hoje é um país altamente evangélico, que pode cair na mesma esparrela dos Estados Unidos. Né? O americano, evangélico. Os presidentes americanos geralmente eram evangélicos, pastores, etc. Todo mundo. Né? Chegou ao nível mais alto da sociedade, ao nível mais alto das autoridades. O evangelho chegou lá e esses comandavam o país, ou era ministro, ou era, né? Então eles, tanto que colocaram até na nota de dólar lá, como é que é? Está escrito lá na nota de dólar, né? Deus seja louvado nisso. E o dólar, Deus deu prosperidade aos Estados Unidos, ao americano. O dólar se alastrou, é o país que tem mais lastro, o dinheiro que tem mais lastro em toda a terra. Eu creio que a prosperidade que Deus deu foi em função da sinceridade da maioria que servia a Deus, porque o país que serve a Deus é próspero. Haja vista a questão do povo de Israel. É um povo próspero, por quê? Porque eles são escolhidos, são pessoas escolhidas. Então, você não vai ver nunca um judeu pobre, ferrado, trabalhando em feira, sendo mendigo, você não vai ver. Porque eles têm ligação com Deus. Então, todo aquele que tem ligação com Deus é próspero, é abençoado. E o americano ainda é, não é verdade? Mas
Hoje ele está perdendo essa banca. Então, se houver união de todos no mesmo propósito, e aí se todos, você pode incluir toda a sua família, no mesmo propósito, alcançará maiores realizações. É uma verdade, não é? Porque você está buscando, irmão. A Bíblia diz lá em Isaías 59:1, ele diz assim: o Senhor não está com seus ouvidos agravados